Agora relaxa, descansa, recuperar e preparar para o próximo jogo. Rapaz! Fala poliglota, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Se você acabou de chegar, muito prazer, eu sou a Tei, sou brasileira, professora de idiomas e é muito legal ter você aqui com a gente. Hoje o vídeo é muito especial. Vocês conhecem o Memphis Depay, né? Craque holandês, camisa 10 do Corinthians. E assim, ele quase nunca falava português em público, mas isso mudou. Ele deu uma entrevista inteira em português depois de pouco mais de um ano morando aqui no Brasil. Eu já vi, fiquei chocada com a evolução e trouxe aqui para o canal para ver de novo com vocês. Lembrando que o objetivo dessa série de vídeos não é criticar e nem julgar o português de ninguém, mas mostrar que existe muita gente de todo lugar do mundo aprendendo português, conseguindo se comunicar em português aqui no Brasil, e a gente tem muita coisa para aprender com essa galera e até para usar de inspiração. Então hoje quem vai dar uma aula de português pra gente é o Memphis Depay. Na verdade é Memphis, né, que fala em holandês. Memphis. Memphis. Vamos de Memphis mesmo, vai? Memphis Depay. Beleza, vamos entender o que ele disse. Primeiro que ele mandou muito bem, tá, galera? Ele foi direto ao ponto e vamos lembrar do contexto. Ele tá falando sobre um jogo de futebol, então o vocabulário é bem específico, ou seja, vai ser um vídeo para quem gosta de esporte. Bora lá! Primeiro parte é muito importante. Um jogo difícil. Ele começou muito bem. Primeira parte, muito importante, um jogo difícil. Ele quis dizer que a primeira etapa, o jogo de ida, passou. São 2 jogos, ida e volta, e o primeiro passou. E aí sobre a frase dele, ele não usou o artigo a primeira parte, o que é super comum no Brasil. E aqui o pulo do gato, ele não perde tempo conjugando o jogo foi difícil. Ele vai direto, jogo difícil. É o português de sobrevivência em ação aqui. Então assim, ele usa frases curtas e diretas, isso é muito comum no português falado, especialmente em entrevistas rápidas. Ele não usa o verbo ser. Ele podia ter falado, o jogo foi muito importante e difícil, mas ele usou um estilo mais direto. Perfeito e natural. Perfeito e natural. E aí uma dica, isso é ótimo pra... como que fala quando a gente corta a frase, sabe? Abreviar, isso. A gente pode abreviar frases assim. Por exemplo, em vez de dizer o dia está lindo, você pode falar só dia lindo. Ou essa comida tá muito boa, você pode falar comida boa. E é simples e natural. Vamos continuar. Controla o jogo, difícil porque Cruzeiro é um time bom. Mas ganha um gol e defenda bom. O Cruzeiro é um time bom, mas fizemos um gol e defendemos bem. Ele usou defenda bom, o correto seria defendemos bem, mas percebam, ele usou a raiz do verbo e o adjetivo bom. Todo mundo entendeu? Vamos de trava-línguas? Eu anotei aqui um trava-línguas legal. Os zagueiros do Cruzeiro defendem bem. Os zagueiros do Cruzeiro defendem bem. Tenta falar rápido. Os zagueiros do Cruzeiro defendem bem. Os zagueiros do Cruzeiro defendem bem. Dá uma pausa e tenta e me fala se você conseguiu. Mas continuando, aqui ele mostra que sabe usar o mas perfeitamente, né? Ele serve para mostrar 2 lados. O outro time é bom, mas nós ganhamos. E algumas palavras-chave do futebol que ele usou aqui, galera, anota aí. Time, gol, zagueiros e defender. Bora continuar. Zagueiros, muito concentrado. Ó, erro clássico, mas maravilhoso.
No português falado, muitos brasileiros também comem o S no plural do adjetivo, que nem ele fez aqui. Ele soou muito natural, zagueiros muito concentrado. O certo seria zagueiros muito concentrados, com esse S no final. Mas a gente também corta esse S na hora de falar. Zagueiros muito concentrados. E agora relaxa, descansa, recupera e preparar para o próximo jogo. Ó, aqui, ó, atenção, ele misturou verbos conjugados com infinitivo. Mas acho que ele queria ter usado tudo no infinitivo. E o infinitivo é tipo um atalho. Se você não sabe conjugar, joga no infinitivo que a gente entende. E essa foi uma sequência muito rica. Ele usou 4 verbos no passado para falar... Não, pera. Não, passado não, infinitivo. Foi uma sequência de 4 verbos no infinitivo. É como se ele dissesse: o que vamos fazer agora é isso. Relaxar, descansar, recuperar e preparar para o próximo jogo. Então, no Brasil é super comum a gente usar o infinitivo para dar instruções ou falar de planos futuros imediatos, tipo uma lista de tarefas. Por exemplo, se eu tenho muitos planos para amanhã e eu preciso descansar hoje, eu digo: hoje é só comer, dormir e ver filme. É um jeito muito fácil de falar português sem errar a conjugação. Hoje é comer, dormir e ficar largada no sofá. Mas, Caio, como é que ele aprendeu se ele parou de fazer aulas? As notícias estão falando que ele aprendeu na resenha? É isso mesmo? Sim, é isso mesmo, mas você sabe o que é resenha? É uma palavra que os brasileiros amam e têm usado muito, muito mesmo. Resenha é aquela conversa relaxada com os amigos, é a conversa fiada, o bate-papo no vestiário, no churrasco. O Memphis aprendeu português vivendo a cultura. Sabe quando você senta com os amigos pra rir, contar histórias, falar bobeira? Isso é resenha. Então assim, ele parou com as aulas, mas ele mora aqui. Ele escuta português o tempo todo. Ele é rapper, anda com os músicos brasileiros. E aí o ritmo da língua vem da música e da galera com quem ele anda. E ele não tem medo de falar. Ele trocou bem por bom? Trocou. Ele falou próximo em vez de próximo? Falou. Mas e daí? Ele falou, passou a mensagem e ganhou a torcida. O português dele tá tão bom que daqui a pouco ele não vai mais estar falando próximo. Ele vai estar falando é nóis, mano. E vai estar pedindo um pão na chapa com pingado. O Memphis não aprendeu português, ele foi batizado na resenha. E olha, vindo de uma santista roxa como eu, admitir que um corintiano me ganhou no carisma é o nível máximo de proficiência que um estrangeiro pode atingir, viu? O cara não driblou só a zaga, ele driblou até o meu clubismo. Mas enfim, a lição do Memphis é: usem o português de vocês. Não tenham medo de errar, se a gente te entender, já deu certo. Fala aí, o português do pai tá bom, hein? Eu achei sensacional o esforço, ele já tá até com um vício de linguagem de jogador brasileiro. Já tá até melhor que muito estrangeiro que mora há anos no Brasil e não arrisca uma frase em português. Sério, na boa, muito legal o esforço dele. E eu uso a palavra esforço porque, imagina, deve ser muito difícil para um holandês aprender português, que é uma das línguas mais complexas e difíceis do mundo. Assim, a gente apaixona mesmo. Tá arrasando, cara! E para eu saber que você assistiu até o final e faz parte da nossa comunidade de capivaras poliglotas, comenta aqui embaixo com um emoji de uma bola de futebol e a bandeira do seu país. E eu vou deixar o vídeo completo do Memphis agora, completo sem cortes, fixado no final desse vídeo. Se você quiser rever alguma parte da nossa aula, é só procurar os capítulos aqui na timeline e voltar quantas vezes precisar para praticar sua escuta. E me conta, qual outro gringo você quer ver eu analisando por aqui? Um beijo e até a próxima! Primeiro parte é muito importante. Um jogo difícil, controla o jogo difícil porque Cruzeiro é um time bom, mas ganha um gol e defende bom, zagueiros muito concentrados e
Agora relaxa, descansa, recuperar e preparar para o próximo jogo.